Oi, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Letícia e aqui você vai acompanhar uma jornada de 250 vídeos no ano de 2026, onde eu vou documentar toda a minha trajetória de crescimento profissional, de crescimento espiritual e de crescimento mental. E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu quero que você já comece esse vídeo comentando aqui embaixo com uma frase que a sua mãe afirmava para você sobre casamento, seja de forma falada ou através de atitudes. O que a sua mãe afirmava para você com relação, o que seus pais afirmavam para você com relação a casamento? Hoje eu estava me lembrando sobre isso e aí eu falei assim, eu preciso começar um vídeo perguntando quais eram as afirmações que os seus pais faziam para você sobre casamento. E eu me lembrei de uma frase que a minha mãe sempre falou comigo. Na verdade, são duas frases que me guiaram durante toda a minha vida. Hoje eu tenho 32 anos de idade, sou casada há 8 anos, quase 9. Nós vamos fazer 9 anos de casada agora no mês de junho. E as duas frases foram as seguintes: minha filha, a gente só sabe o que é casamento depois que a gente come um saquinho de sal do lado da pessoa. Essa é uma das frases. A segunda frase é: casamento foi feito para durar a vida toda. Não existe chance. Se você entra num casamento com o pensamento de que se der errado você separa, você pode ter certeza absoluta que você vai separar. Você tem que entrar já sabendo que casamento foi feito para durar. Essas são as duas frases que a minha mãe sempre falou e que regeu e rege a minha vida, o meu comportamento até hoje. Os nossos pais, na verdade, todos aqueles que começam com P na nossa infância, eles têm um poder muito grande sobre a nossa vida. E aí, quem são esses P's? Os pais, os pastores, os padres, as autoridades, os professores. Eles formam toda a nosso inconsciente aí para viver o resto da vida. E aí o que eles falam ficam gravados aqui dentro e se torna um padrão de comportamento até que a gente tome consciência disso. E durante toda a minha vida, então, eu pensei exatamente dessa forma. A gente casa para casar com essa pessoa e estar com ela pelo resto da vida. E aí agora eu quero entrar em um assunto aqui que é relacionado a casamento, mas que me ajudaram no meu relacionamento. Quando eu decidi que eu queria casar, eu não queria casar de qualquer maneira. Na verdade, eu sempre tive um sonho muito grande de poder casar e esse sonho começou muito cedo, então eu ainda era criança, eu falava assim, eu quero muito casar, eu quero muito ter a minha família, eu quero muito poder cuidar da minha família, eu quero ter a minha casa, eu quero poder cuidar do meu marido, eu quero poder ser feliz dentro da minha casa, eu quero que seja um lar saudável, um lar onde tenha a presença de Deus, eu quero esse lar para mim. Só que eu olhava para as circunstâncias e eu olhava para as coisas que aconteciam e eu falava assim, eu não sou igual a todo mundo. Eu tinha essa consciência dentro de mim e às vezes você também se sente um pouco esquisita porque você fala assim, eu não sou igual a todo mundo. E eu vou te explicar por que eu achava que eu não era igual a todo mundo. Eu nunca fui aquela menina que ficava com os meninos. Então eu não fui aquela menina que beijou, tinha um caderno de beijo. Eu lembro que na época tinha menina na minha sala que tinha caderno de beijo. Na sua sala também tinha alguém que era assim? Tinha um caderno onde ela listava todos os nomes de meninos que elas tinham beijado e tal. E aquela folha, passava folhas e folhas de caderno. E as meninas com 15 anos com aquele monte de beijo na boca. E eu tipo assim, o que é ficar com 15 anos? Nem saber o que era ficar, eu sabia. Fui descobrir porque eu tive que calçar a cara e perguntar para uma amiga minha. Então era mais ou menos nesse estilo. E aí, como eu não tinha esse hábito e não achava legal, eu achava que para eu poder beijar alguém, eu teria que ter uma intimidade muito grande com aquela pessoa para que então eu pudesse me abrir a ponto de querer dar um beijo em alguém. E sempre foi assim comigo. Então eu me via como uma pessoa diferente das outras. Eu falava assim, não sou igual a todo mundo que consegue ser desse jeito. Para eles parecia muito fácil, mas para mim era como se tivesse tudo amarrado. E aí eu peguei e falei assim, então tá, eu quero um relacionamento sério, namorei, meu primeiro namorinho na escola, a gente teve um tempo junto, foi mais de ano junto, depois eu tive um segundo namorado, também duramos mais de ano juntos, e aí quando terminou esse segundo namoro, eu falei assim, eu não quero mais namorar desse jeito, namorar por namorar, eu não quero não, eu quero um namoro onde eu tenho certeza que eu vou casar com essa pessoa. E aí eu peguei, fiquei um tempo solteira e nesse tempo eu continuei com essa convicção que quando eu fosse namorar eu queria namorar alguém para poder casar, isso eu já tinha
Ai, eu acho que pouco mais de 20 anos de idade. Eu falei assim, eu quero me casar, eu quero me casar. Eu tinha certeza no meu coração que eu queria casar, eu queria mesmo. E aí eu peguei e falei assim, já que eu quero casar de verdade, eu vou fazer uma coisa radical. E eu falei assim, tem que ser alguma coisa radical, mas que está de acordo com quem eu sou, com as coisas que eu acredito, com as coisas que eu penso. E aí eu comecei a estudar sobre os vários tipos de relacionamento cristão que existia. Eu descobri a corte. Eu não sei se você já ouviu falar sobre corte, mas corte é o tipo de relacionamento onde não existe beijo, essas coisas. As pessoas se conhecem primeiro, elas oram durante um tempo, elas pedem autorização dos pais para poder ter esse momento de oração e para poder se conhecerem de verdade ali. Eu falei assim, gostei disso, vou fazer isso. E aí eu comecei a estudar na época, foi 2020, foi 2017 que eu casei, 2016, isso era mais ou menos 2015 que isso aconteceu, 2014 para 2015. Eu peguei e falei assim, comecei a gostar disso, eu comecei a ouvir o pastor Lucinho da Igreja Batista Lagoinha, ele falava muito sobre isso na época, falava muito com jovens, né? Então ali eu comecei a estudar, ouvi muito a Fabiola Mello na época, ela falava sobre o relacionamento cristão, ela falava sobre, eu não lembro se ela falava sobre corte, mas eu lembro que ela falava muito sobre relacionamento. Eu falei assim, vou começar a estudar sobre isso, porque eu achei esse negócio interessante. Até que foi dado um momento que eu falei assim, vou fazer isso de verdade, mas eu vou fazer isso do meu jeito. E aí, numa virada de ano, tava ali início de dezembro, mais ou menos, eu falei assim, eu vou fazer um propósito com Deus. Eu vou ficar um ano sem conhecer ninguém, sem beijar na boca de ninguém, sem abraçar ninguém, sem iniciar um relacionamento com ninguém, porque nesse ano eu quero tirar um ano para poder me dedicar a Deus, para poder orar pela minha família, orar pelo meu marido, e nesse tempo eu sei que as coisas vão ser difíceis, porque eu já tinha estudado, eu não era boba, eu já tinha estudado e eu sabia assim que quando a gente decide fazer alguma coisa, vai vir coisas contrárias àquilo. Eu falei assim, nunca choveu na minha horta, porque apesar de eu nunca fui uma menina feia, mas como eu não era uma menina muito chegada a todo mundo, os meninos meio que não tinham coragem de chegar em mim. Eu acho que era essa palavra, eles não tinham coragem de chegar em mim, não. Eles preferiam ser meus amigos do que chegar em mim e falar assim, Letícia, quero ficar com você e tal. Não existia isso, parece que eu tinha colocado uma barreira em volta de mim, assim, não existia essa possibilidade. Aí eu falei assim, mas mesmo sabendo disso tudo, eu acredito, porque por eu estar nesse propósito, vai chover na minha horta. Beleza, comecei a orar e falei assim, já que eu estou orando, para eu poder ter mais firmeza e mais convicção do que eu estou fazendo, porque eu também, apesar de ser desse jeito, eu sempre fui uma pessoa muito da emoção e eu queria agir com a razão, eu queria agir pensando no que eu estava fazendo e tomando a decisão racionalmente, não envolvida pelos meus sentimentos, porque eu queria fazer uma escolha certeira. Era uma pessoa com a qual eu já sabia que eu ia ficar pelo resto da minha vida e que eu queria que Deus me desse o direcionamento para que eu escolhesse a pessoa certa, para que eu olhasse e falasse assim, essa pessoa ela tem os defeitos dela, ela tem as características dela, mas é uma pessoa que tem todos os requisitos mínimos que eu peço em oração para Deus. Fiz isso. Comecei a orar, comecei a me dedicar e falei assim, para ajudar nesse propósito, eu vou fazer uma coisa mais radical ainda. Na época, estava começando essa parte de celular e tudo mais, né? Eu peguei o meu celular e falei assim, eu vou me desfazer desse celular. Eu não quero ficar com as redes sociais, eu vou ficar com um celularzinho, na época era tijolão, né? Eu vou ficar com um tijolão desse aqui só para poder fazer ligação, porque como eu estudava em outra cidade, já falei em outros vídeos aqui, eu não sei se você ouviu, mas eu estudava, a faculdade era mais de 50 quilômetros de distância da minha casa, então eu tinha que ter um meio de comunicação com os meus pais para eles poderem saber se estava precisando de alguma coisa ou se estava tudo bem e tal. Eu ia e voltava esse trajeto todos os dias. Aí eu fiquei com o Facebook somente no computador. Então eu acessava uma vez na vida, outra na morte, porque eu não estava com o celular e evitava de fazer isso. O ano virou e eu comecei a fazer as minhas orações de uma forma bem mais dedicada, porque eu estava nesse propósito e eu estava me dedicando muito a Deus. Então eu fui fazendo as minhas orações, declarações, o que eu queria nesse relacionamento, o que eu sonhava para minha vida, e eu fui pregando papeizinhos na parede do meu quarto. Então eu ia fazendo as orações com as coisas que eu queria nesse relacionamento e ia colando na parede do meu quarto. Fui colando ali, eu orava, todos os dias eu estudava a Bíblia, todos os dias eu me dedicava a me tornar uma pessoa melhor, uma mulher melhor, e ali eu ia fazendo as minhas orações e colocando ali.
Eu fui para a faculdade, e lá na faculdade eu acho que eu já estava no segundo ou terceiro semestre, não sei, não lembro. E agora, enquanto eu gravo o vídeo aqui, eu não vou ficar fazendo conta porque eu não quero editar esse vídeo depois. Eu fui para a faculdade e tal. Depois de alguns dias já que as aulas tinham voltado, eu acredito que era final de fevereiro, mais ou menos, eu decidi entrar no Facebook e tinha uma mensagem lá. Essa mensagem é do meu marido hoje e ele tinha mandado uma mensagem perguntando, falando oi e tal. Ele já tinha estudado comigo há um tempo, mas era um menino que eu olhava para ele e eu falava assim: ah, é bonito, me chama atenção, mas é um menino que nunca daria certo comigo. Por que eu falava que ele nunca daria certo comigo? Porque na época ele era aquele menino bonitão da faculdade, que ficava com as meninas tudo, era esse. E eu falava assim, muito bonito, mas eu não sou desse jeito, então pra mim não daria certo. Era um tipo de pessoa que não daria certo. Desde o primeiro dia que eu olhei pra ele, eu falei assim, muito bonito, mas comigo não daria certo. E ele tinha mandado mensagem, conversando. Eu sei que quando eu respondi ele assim, ele falou assim, vamos sair pra tomar um sorvete. E eu falei assim, custa nada, né? Eu tava no propósito, gente, mas eu fui. Eu fui, que eu falei, não vou poder fazer nada, conversar por conversar, o que tem que conversar, né? Saí, fui pra faculdade, nós descemos assim, fomos, tomamos um sorvete. Na hora que ele me sentou na minha frente, ele falou assim, nós conversamos, eu acho que a gente se cumprimentou e tal. Aí ele pegou e falou assim, você vai achar esquisito o que eu tô te falando? E eu em oração, isso já tinha quase 3 meses já que eu tava em oração. Ele falou assim, você vai achar esquisito o que eu tô te falando. Mas eu te vejo como a mulher da minha vida, a mãe dos meus filhos. Eu falei assim, quê? Deixa eu ajeitar isso aqui. Ele falou desse jeito, menina, babado fortíssimo. Eu não entendi, foi nada. Eu falei assim, meu Deus, mas como assim me ver como uma mulher? E ele continuou conversando, continuamos conversando e tal, foi muito legal. Ele falou assim, olha, agora eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora porque o pessoal da minha sala, toda hora a luz tá apagando, vou deixar desligada. Eu tenho que ir embora porque o pessoal da minha sala vai ter um churrasco e eu vou pra lá nesse churrasco. Já deu ruim já, né? Vai ficar com qualquer outra menina lá. Aí ele pegou e falou assim, mas eu posso te ligar? Aí eu vou conversando com você e tal. Eu falei assim, tá bom, era 7 horas, eu ia embora da faculdade 10 e tanta de van. Eu falei assim, ótimo. Ele me ligou e nós ficamos conversando até 10 e pouco da noite. Conversando de quê, Letícia? Não lembro, eu sei que era de qualquer coisa, nós ficamos conversando. Aí, foi passando os dias, eu falei assim, eu vou ter que conversar com ele, falar com ele o que é que tá acontecendo. Porque eu não posso ficar com ele. E às vezes ele tá conversando comigo porque ele tá achando que nós vamos ficar junto. Ou que nós vamos pelo menos dar uns beijinhos, né? E eu não posso. Eu falei assim, olha, deixa eu te explicar, eu tô num propósito. Esse propósito tem duração de 1 ano. Nesse 1 ano, eu não posso ficar com ninguém. Mas se você quiser orar comigo, nós vamos orar junto. Ele falou assim, quê? Eu falei assim, então, é orar. Mas para fazer isso, você tem que ir lá na roça, conversar com os meus pais e falar com eles que você quer orar comigo durante 1 ano, para que depois de 1 ano a gente namore. Aí ele falou assim, onde você mora? Eu falei assim, Lajinha. Essa parte eu vou ter que cortar. Aí eu falei a cidade de onde eu era, ele falou assim, eu posso ir lá domingo? Aí eu falei assim, quê? Incrédula, igual eu tô aqui agora. Ele falou assim, eu posso ir lá domingo? Aí eu falei assim, pode. Aí eu falei, não vai, né? Claro que ele não vai. Claro, óbvio que não vai. O menino do nada falou esse monte de trem, daí poucos dias falou que queria vir na minha casa, pediu meu pai para orar comigo, é claro que ele não vai. Pois então, nós começamos a conversar ali na faculdade, foi mais ou menos no início da semana, e eu fui explicando para ele o que era corte, que a gente teria que conversar sobre alguns assuntos, né? Tipo assim, eu teria que conversar com ele nesse tempo, né, sobre os meus pontos inegociáveis, o que eu queria para minha vida, o que eu esperava sobre ter filhos, sobre o relacionamento, sobre coisas que eu aceitava, coisas que eu não aceitava, coisas que eu queria, tudo que fosse inegociável para mim eu teria que conversar durante esse tempo, a gente oraria, a gente se tornaria parceiros de estudo bíblico, porque nesse tempo nós seríamos somente amigos. E aí, ele falou que vinha aqui em casa, eu cheguei e falei com meu pai, falei assim, ó, pai, tem um menino lá na faculdade que ele se interessou por mim e ele quer vir aqui em casa para poder falar com você, que ele quer namorar comigo. Só que eu não vou dar um beijo nele, não vou dar abraço, nada nele durante 1 ano, porque eu tô num propósito, ele quer orar comigo durante esse tempo. E meu pai falou assim, tá bom, tá bom. Gente, é surreal, porque mesmo sendo nessa época, isso era uma coisa que não passava pela minha cabeça.
É a mesma coisa que você está pensando aqui agora, se você está ouvindo esse vídeo. Você fala assim, hoje é impossível encontrar alguém assim. Naquela época, era o mesmo pensamento que você está tendo agora. É impossível encontrar alguém assim, aos olhos naturais. Mas eu decidi confiar de que se eu me entregasse verdadeiramente a Deus, Deus me daria uma pessoa. E Deus me mostraria quem seria essa pessoa. E eu decidi confiar em Deus. E aí, ele pegou e foi na minha casa, apareceu lá no domingo. E ele falou, ficou lá o dia todo, conversou, almoçou, conversou com todo mundo. Chegou de tarde, ele falou assim, onde está seu pai? Eu falei assim, meu pai está lá no curral. Aí ele falou assim, eu vou lá. Ele foi para lá, conversou com meu pai, ficou lá um tempão, daí a pouco ele voltou e despediu e foi embora. Daí a pouco meu pai chegou lá no quarto e falou assim, minha filha, não existe isso não. Homem nenhum no mundo vai aceitar um negócio desse não. Esse rapaz, tadinho, tá com boa intenção, mas ele não vai aguentar fazer isso não. Aí eu peguei e falei assim, uai pai, eu não tô perdendo nada, não tô perdendo nada. Então assim, se ele quiser tentar, nós vamos tentar. Passou, minha filha, isso aí passou vários meses, nós servíamos num grupo de oração que tinha lá na faculdade, e ele estava indo, e nós fomos conversando, e nesse tempo a gente não se abraçava, a gente não se beijava, a gente realmente se tornou pessoas de estudo, nós estudávamos junto, nós conversávamos junto, a gente ficava perto, sentava um do lado do outro, mas não tinha contato físico nenhum durante esse tempo. Até que chegou o meio do ano, eu falei assim, cara, esse menino deve estar me enganando, ele deve estar me enrolando. Porque eu moro lá e ele mora aqui. Ele pode muito bem ficar aqui na faculdade conversando comigo e quando eu virar as costas, ele tá pegando todo mundo aqui, eu não tá sabendo de nada, porque eu moro em outra cidade. E aí nas férias, esse negócio ficou começando a matutar na minha cabeça, eu falei assim, você quer saber? Eu vou parar com isso, eu vou terminar com ele e vou seguir a minha vida normal, porque se ele estiver fazendo isso, não tem como eu saber. Agora, se ele não tiver, Deus vai me dar direcionamento nesse tempo aí e depois, se acabar o propósito e eu ver que a gente tem que ficar junto, a gente vai ficar junto. Agora, se eu perceber que não tem necessidade, as coisas vão desandar. E aí, nesse tempo, eu cortei relação com ele total. Falei assim, olha, tá acontecendo isso. Eu não falei pra ele exatamente por que eu tava terminando. Falei assim, olha, eu acho que não vai dar certo. É melhor a gente não ficar insistindo. E ele ia lá em casa todo final de semana. Todo final de semana ele ia lá em casa. Aí eu falei que não, que a gente ia terminar e tal. Quando voltamos pra faculdade, depois das férias, né, nós continuamos sem conversar, a gente ia no mesmo grupo de estudo bíblico lá dentro da faculdade e tal, mas a gente não se olhava, a gente não conversava. E nesse meio tempo ele se batizou na igreja, ele conheceu uma menina na igreja e começou a namorar com essa menina, e o tempo foi passando, e nesse tempo ele não conversava comigo, mas eu não sabia, mas ele conversava com a minha irmã. E ele perguntava por mim, ele mandava mensagem, ele conversava com ela durante todo esse tempo, preocupado comigo, mas de longe, de longe. Quando virou o ano, acabou o propósito, eu continuei em oração, continuei clamando a Deus, continuei pregando os meus papeizinhos. A minha mãe na época ainda falou assim, você é doida, você tá ficando fanática, você tá louca, você não pode fazer isso, ninguém vive desse jeito, não sei o que tem. Só que não era fanatismo, quando a gente decide uma coisa muito firme no nosso coração, a gente tem que ter convicção daquilo e a gente tem que ir até o fim com aquilo que a gente decidiu. Então, se você tem esse desejo muito grande de realmente casar com a pessoa certa e decidir fazer esse propósito, faça com a convicção de que o que você está fazendo vai dar resultado. E tenha certeza absoluta, vai dar. Vai parecer que você está sendo doida para os outros, vai parecer que onde vai aparecer um cara desse jeito, não sei. Pode vir muita coisa na sua cabeça. Mas se você realmente se dedicar a se tornar uma pessoa melhor nesse trajeto, né, você vai se tornar essa pessoa melhor. E as coisas vão acontecer de verdade para você, elas vão acontecer. E aí virou janeiro, virou fevereiro, voltei para a faculdade. Quando eu voltei para a faculdade, nós fomos o culto de inauguração do nosso grupo de estudo bíblico lá na faculdade, chamava Aliança Bíblica Universitária. Foi a primeira reunião do ano que acabou o meu propósito. Quando nós estávamos lá, né, reunimos sempre ali no pátio e tal, nós começamos a oração e eu percebi que ele tinha chegado. Aí eu fechei o olho e falei assim, Senhor, se esse menino ainda gostar de mim, e ele já tinha terminado o namorinho dele lá com a menina da igreja e tal, na hora que eu levantar o meu olhar, ele vai estar olhando para mim. Aí o que é que aconteceu, gata? Presta atenção aqui. Na hora que eu levantei a cabeça assim, ó,
E levantei o olhar, ele estava olhando dentro dos meus olhos, mas dentro dos meus olhos, assim, ó, como se ele tivesse parado dentro de mim. Eu falei assim, ai Jesus, e agora? O que eu vou arrumar da minha vida? O que eu vou arrumar da minha vida? Porque na hora que eu fiz essa oração, né, que eu falei assim, Senhor, se ele realmente gostar de mim, ele vai estar olhando dentro dos meus olhos, o que é que veio no meu coração? Vocês estão vivendo uma situação muito difícil, porque eu, de certa maneira, eu era uma das líderes desse grupo de oração da Aliança Bíblica Universitária, e todo mundo sabia que a gente estava em oração durante aquele tempo, e depois a gente simplesmente parou de conversar, parou de se olhar, é como se tivesse uma barreira. Então, eu não estava dando um testemunho ali dentro de uma vivência com Deus, e aí aquilo me incomodava. Eu falei assim, então agora eu tenho que chamar esse menino para poder conversar, para não ficar esse clima chato, né? Para pelo menos a gente não ficar brigado um com o outro ou nada do tipo. Se tiver que ser, vai ser, mas se não tiver também, que a gente não fique assim, para poder testemunhar do jeito certo. E aí, passou esse momento, né? Eu mandei uma mensagem para ele quando eu cheguei em casa. Falei assim, olha, eu queria qualquer dia desse, né? Se você pudesse, a gente pudesse conversar. Eu queria conversar com você. Ele falou assim, ótimo, vamos conversar sim. Aí a gente marcou. Nós sentamos lá num cantinho, lá na faculdade, perto da sala de brinquedo infantil, assim. Eu falei com ele, olha, eu queria falar para você, né, que esse tempo de oração foi um tempo muito bom para mim. Foi um tempo onde eu me dediquei mesmo a Deus, eu entendi a Deus, e hoje eu percebo que eu tenho um coração limpo, um coração pronto para poder receber uma pessoa, que a preparação pela qual eu passei, né, ela realmente fez sentido na minha vida, e hoje eu me sinto uma pessoa preparada para poder me relacionar com alguém e estar com o coração 100% entregue a essa pessoa. E eu só queria poder compartilhar isso com você e falar também que eu não tenho inimizade com você, né, e tal. A gente conversou. Depois disso, continuamos a conversar por mensagem no celular. Continuei com o celular em tijolão normal. Mandava SMS, meu filho, nós colocava crédito só para conversar SMS. Até que um dia, ele chegou lá na faculdade. A gente estudava em salas separadas, né? Ele falou assim, vão sair comigo? Eu falei assim, uai, vão. Vão. E isso já era meados de março, fevereiro do ano seguinte. Então já tinha mais de 1 ano e 4 meses que eu estava em propósito, mais ou menos. Aí eu falei assim, vamos. Aí eu entrei dentro do carro, a gente saiu, fomos para uma praça de um hospital que tinha lá na cidade onde era a minha faculdade. Ele parou o carro assim, igual nós estamos aqui. E ele falou assim, olha, Letícia, eu quero ser muito sincero com você, porque desde o primeiro dia que eu te vi, eu tive certeza absoluta, você sabe, que você era a mulher da minha vida. Hoje eu queria estar te pedindo em casamento, mas a gente não pode pular etapa. Ele virou para trás assim, ó, arrancou um buquezão de flor e falou assim, então você quer ser minha namorada? Você tem noção que isso aconteceu de verdade? Aconteceu de verdade. De verdade. E aí ele arrancou o buquê assim e a gente deu o nosso primeiro beijo ali. Foi muito, muito bom viver esse momento. Depois desse dia, ele conversou com meu pai, né? Ele falou que a gente estava namorando e que a gente ia casar. Isso foi final de março, início de abril. E aí ele falou que a gente ia casar. Então ele falou assim, ó, nós vamos noivar e vamos casar o quanto antes, porque eu quero casar. Eu falei assim, nossa senhora, o resultado foi quase que instantâneo, né? Aí nós falamos com meu pai, né, que a gente ia noivar em junho e casar até o final do ano. Aí meu pai falou assim, não, você tá doido? Você não tá grávida, você não tá nada. Vai noivar, mas final do ano, depois vocês casam. Eu sei que do nosso primeiro beijo até o dia do meu casamento, foi 10 de junho de 2017, foi 1 ano e 1 mês. Certinho. E por que é que eu tô te contando toda essa história? Para você saber que onde você planta dedicação, você colhe resultado. Colhe resultados. Vale para a área sentimental, como vale para qualquer outra área da sua vida. Se você plantar dedicação, você vai colher resultado. Eu nunca vi ninguém que confiasse em Deus ficar decepcionado com a confiança que ele depositou no Senhor. E eu decidi confiar nesse Deus. Eu decidi acreditar que ele tinha alguém preparado para mim. Isso tirou as dificuldades do meio do caminho. Deixa eu te falar que nesses últimos 9 anos nós não tivemos dificuldade, pelo contrário. Tivemos muitas dificuldades, muitas mesmo. Dificuldade de adaptação, dificuldade no relacionamento a dois, dificuldade para aceitar um ao outro. Muitas dificuldades, muitas mesmo. Foi porque nós escolhemos viver esse processo? Não.
Foi porque isso acontece em qualquer relacionamento. A diferença é onde esse relacionamento foi firmado e as preconcepções que você tinha desse casamento formado por essas autoridades lá atrás na sua vida. Isso impacta. Impacta de verdade, porque a partir do momento que você olha para a sua vida com certeza de que a decisão que você tomou, ela é uma decisão que não dá para voltar atrás, você vai fazer de tudo nessa vida para que aquilo realmente dê certo, porque não existe a chance de dar errado. Não existe a chance de dar errado e vai dar a lógica. E tem dado a lógica. Então, o meu incentivo aqui para você é que, se você ainda não tem um relacionamento, busque por esse relacionamento do jeito certo. Precisa fazer o que eu fiz? Não sei. Se isso é o que está tocando o seu coração agora, faça. Mas, se Deus também te der outro direcionamento, eu te aconselho a sempre estar sensível a essa voz, porque Deus não vai te direcionar a fazer nada que seja contra a vontade dele. Então, para mim, foi 1 ano e pouco de propósito para que Deus finalmente me entregasse aquilo que eu tanto queria. E olha que ele me entregou muito antes, né? Nós só precisávamos passar por esse tempo de teste, por esse tempo de provação, por esse tempo de conhecimento, de amadurecimento, de ver se realmente se aquelas características, né, que eu queria estavam presentes nele, se aquilo que eu sonhava para a minha vida estava presente nele. E aí aconteceram várias outras coisas depois que nós casamos, mas o que eu falo para você é, vale a pena confiar. Deus não decepciona ninguém. Ninguém, 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 ninguém. E se você acha que esse mundo de hoje está perdido, tá mesmo. Tem muita coisa que está perdida sim. Mas o nosso Deus é o mesmo ontem e hoje e para sempre. E da mesma forma que você determina esperar por alguém, por amor a Deus e por amor e obediência a Ele, Deus também tem uma pessoa que está esperando para poder encontrar você. Eu acredito que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. E se a gente realmente aceitar no nosso coração que nós fazemos parte de um propósito, nós vamos encontrar as pessoas certas no meio desse caminho. Eu queria que aqui nos comentários você compartilhasse comigo caso você tenha uma experiência como essa, ou se você está nesse tempo de preparação para poder conseguir alguém, para poder receber essa pessoa do Senhor e para poder lutar por essa pessoa. Porque o casamento é isso, é comer um saquinho de sal do lado da pessoa. É passar essas dificuldades, esses momentos difíceis, mas na certeza de que aquele casamento foi feito para durar. Ele foi feito para dar certo. E se foi feito para dar certo, nós vamos tentar de novo, e de novo, e de novo, até que finalmente dê certo. E o que é dar certo no casamento, Letícia? O que é realmente dar certo? Eu acredito que o casamento que dá certo é aquele casamento que vive a plena vontade de Deus. É aquele casamento onde eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu acho que o casamento que dá certo é aquele casamento onde nós conseguimos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se esse vídeo falou com você, se inscreva no meu canal, aqui sempre tem muito conteúdo bom, mesmo de verdade. Eu sempre estou compartilhando toda a minha trajetória, todas as minhas experiências com o Senhor, e eu espero que esse vídeo tenha falado de verdade ao seu coração e que ele te motive a lutar por aquilo que você tanto quer. Um beijo! Fique com Deus e até a próxima!